Olá pessoal, sou Benedicente, sou contador, sou consultor financeiro e também sou autor de alguns livros ligados a finanças e cristianismo. Estarei gravando uma série de vídeos com a finalidade de te ajudar, tirar algumas dúvidas, também desbloquear e retirar de você algumas travas. Muitas dessas travas que foram colocadas por conceitos que você adquiriu ao longo do tempo e também pela própria religião. Começarmos, é notório que grande parte do povo cristão sofre de problemas crônicos financeiros, muitos delas oriundos de falsos conceitos, onde a Bíblia ela é mal interpretada. E quando a Bíblia é mal interpretada, geralmente vai causar danos nas gerações seguintes. Nós viemos de uma geração onde entendeu que a pobreza, ela glorificava a Deus. A pobreza, ela glorifica a Deus. E muitas pessoas, elas têm medo que o dinheiro o venha lhe afastar de Deus. E para nós começarmos, nós vamos ler aqui em Timóteo 6:10. Este é o versículo predileto de muitos religiosos, que tem imputado na mente de muitos, impedindo que eles realmente venham prosperar. Olha o que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Temos que entender. Algumas pessoas, a única coisa que conseguem entender é que o dinheiro vai lhe afastar, vai lhe desviar da fé e vai lhe causar dores. Mas qual é a causa, qual é a razão que poderá levar alguém a sofrer esses danos, se desviar da fé e sofrer os danos do dinheiro? É quando você ama o dinheiro. Olha o que Timóteo diz: porque o amor ao dinheiro. A Bíblia diz o seguinte: você não pode amar dois senhores. Se você amar um, você vai aborrecer naturalmente o outro. E se você ama Deus, é impossível que você vá dividir esse amor com o dinheiro. Eu conheço pobres que amam o dinheiro. Eles são capazes de tudo pelo dinheiro. Também existem ricos que o dinheiro vem até eles. Ele vem até ele de uma forma tão natural que ele não se preocupa e se tornam pessoas piedosas. Aqui nos Estados Unidos tem a forma de se falar. Não se fala em ganhar dinheiro, se fala em make money, fazer dinheiro. Quando você faz, você o domina. Quando você faz, você o controla. Essa é a ideia central. É você ter o controle sobre o dinheiro e não você se tornar escravo dela. E essa passagem aqui, quando ela é mal interpretada, ela vai causar um dano terrível. O amor ao dinheiro em todas as esferas, ele vai causar mal. Olha o que Demócrito diz: o amor ao dinheiro é a metrópole de todos os males. Qual é a questão aqui? O amor ao dinheiro. Se você ama o dinheiro mais do que tua esposa, naturalmente você vai causar problema. Se você ama o dinheiro mais do que teus filhos, naturalmente você vai criar problemas. Está se referindo ao amor. Algumas pessoas, elas amam o dinheiro. Elas vivem uma vida miserável, mas porque elas amam o dinheiro. É aquela síndrome do tio Patinhas, que come mal, mas tem que ter aquela fortuna. É disso que a Bíblia está se referindo. A Bíblia não proíbe a prosperidade. A prosperidade é uma bênção. Continuando, e os teólogos, ao longo da história, muitos teólogos, onde defende a piedade, que a piedade é o único caminho para se chegar a Deus. Olha o que essa velha teologia dizia o seguinte: que a pobreza leva o caminho da piedade. Como? É impossível. Pobres não podem ser piedosos. Quando os pobres são piedosos, eles estão sacrificando a si mesmo. Você não pode dar a alguém o que é para o Bill Gates, é para o Elon Musk. São pessoas que são afortunadas. Elas têm o dinheiro. E muitas vezes o pobre ele quer ser piedoso quando nem tem para si mesmo. O sofrimento
leva à estrada da purificação. Em alguns casos, isso eu concordo. Algumas pessoas têm que passar por alguns processos para naturalmente se tornar uma pessoa melhor. Mas a falta não vai te fazer alguém melhor. Fardos, a rua da humildade, a miséria ao campo da santidade. Essa é a ideia da teologia, que diz que a miséria vai levar o homem ao campo da santidade. Jamais. Se você andar aqui no centro de Dantal, no centro de Orlando, você vai ver uma quantidade enorme de miseráveis nas drogas, se prostituindo, dormindo nas calçadas, porque a miséria leva o homem a atrai a miséria. Eu assisti alguns vídeos aí no Brasil, onde um rapaz saía com uma garrafa de bebida, de cachaça, e uma marmita, e perguntava às pessoas: você prefere a marmita ou você prefere a bebida? Muitos já estavam num estado tão grande de depreciação, de autodepreciação, de autodestruição, que eles preferiam o quê? A bebida. Porque eles estavam num estado de miséria tão grande que agora eles estavam entrando agora no estado de quê? De autodestruição. Mas não é isso. A miséria, a falta, tem levado muitos pais a tirar a vida. A falta tem levado muitas mães a se prostituírem. A falta tem levado muitos pais até se tornarem assaltantes. A falta não é uma bênção. E muitos problemas estão ligados aqui, ó. Quando você vê alguém próspero, ou você olhar para alguém próspero, você vai ver, é a mente dele que é próspera. Talvez seja franzino, talvez ele não seja o mais inteligente, é a sua mente. E ele, muitas vezes, é livre de certos conceitos. O que a Bíblia promete para as pessoas? O que a Bíblia promete para as pessoas? Se nós lemos aqui em Deuteronômio, diz o seguinte: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Já imaginou você servindo ao ímpio, a pessoa te humilhando, e você achando que está glorificando a Deus com aquela situação? Eu posso que a Bíblia diz. A promessa de Deus, que aqui foi dirigido aos judeus, ela se estende a você através de Cristo. E você tem direito a todas as bênçãos. E a primeira coisa que você tem que entender: o dinheiro é uma bênção. Você, sendo próspero financeiramente, você não só poderá abençoar a si mesmo, como a sua família. Você poderá ser alguém piedoso, você poderá ofertar na vida de alguém, você poderá investir em missões, você poderá investir em muitas outras vidas. E o dinheiro, pelo contrário, vai aproximar os teus filhos de Deus. Quantos filhos de pais maravilhosos, pais piedosos, que passaram todo o seu tempo ali na igreja, mas seus filhos não viram resultados financeiros na vida de seus pais. E muitos, por tristeza, se desviaram do caminho do Senhor, porque eles entenderam o seguinte: como é que meu pai serve a um Deus toda a sua vida e continua pobre, enquanto eu vejo outras pessoas que não conhecem Deus, são prósperas. Até o próprio salmista, ele fala: eu fiquei indignado em ver a prosperidade do ímpio. Eu vou falar mais sobre esse tema. Mas o que acontece? A prosperidade do ímpio, muitas vezes, é por ele ter uma mente livre de alguns conceitos. Infelizmente, a religião, ela impôs na cabeça das pessoas o propósito de Deus para que todos os homens eles venham ser prósperos, e jamais achar que o voto de pobreza, ser pobre. Algumas pessoas, há pouco eu vi um padre, ele falando o seguinte, que fez voto de pobreza, mas ele tem uma audiência violenta, ele tem uma audiência na internet tremenda, ele ganha muito dinheiro.
optar para fazer um voto de pobreza neste estado, tudo bem. Você optou em não querer desfrutar das coisas, mesmo podendo desfrutar delas. Aí é um fato. Pô, é quando alguém se propõe a fazer um jejum quando a sua geladeira está lotada. É o contrário de alguém que se propõe a fazer um jejum quando não tem nada para comer. Mas o propósito de Deus é que você tenha uma vida próspera. E finanças é uma preocupação também de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Eu verei com novos vídeos. Curta, que é muito importante. Isso vai me motivar a gravar outros vídeos. E compartilhe nas suas redes sociais, se possível. Me siga.